10 anos, gente, 10 anos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. 10 anos vivendo com o presente da aliança nossa com Deus. Valentina foi o presente que Deus nos deu quando nós fizemos uma aliança verdadeira com o Pai. Eu, há 10 anos atrás, recebia no dia 13 de maio um presente do Dia das Mães a minha filha Valentina. Porque foi promessa de Deus, no dia que eu me casei, que eu vim viver debaixo da poderosa mão de Deus. Eu já era casada, eu vivia em união estável com meu esposo há muitos anos, né? E há mais de 20 anos, 20, quase 21 anos. E quando eu me casei para batizar, né? Então tem 10 anos que eu me batizei. Já congregava na IBN Cristo Rei desde 2007, porém não era batizada. E por quê? Porque eu vivi em união estável, e quem vive em união estável não pode batizar. Você precisa casar, você precisa fazer o concerto com Deus, você precisa colocar as coisas em ordem. E aí quando eu me casei, em 2014, eu casei em julho, agosto eu me batizei, em setembro, julho, agosto eu me batizei, em setembro eu engravidei da Valentina. Bom dia, minha amiga extraordinária. César, você é incrível, meu amigo. Deus te abençoe também abundantemente. Hoje meu coração está em festa, porque a Valentina, o presente da minha aliança com Deus, da nossa aliança com Deus, faz 10 anos. Valentina completa hoje, já completou 7 horas da manhã, foi o horário que ela nasceu. 10 anos. E nosso coração está grato a Deus por tudo isso, César. Como é bom, né? Filhos, herança do Senhor para as nossas vidas. E eu quero aqui começar o nosso Café com Deus Pai. Hoje eu não consegui fazer 6h30, mas o nosso compromisso, ele é real. Nós que vivemos a palavra de Deus, parabéns para a Valentina, Deus abençoe. Estou com saudade de você, meu amigo incrível. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Eu sou Pedro, eu andei sobre as águas, eu ando sobre as águas, eu creio um Deus todo-poderoso que mudou a minha história, que transformou a minha vida e que cuida de mim e da minha casa. E eu vivo dia após dia debaixo da poderosa mão de Deus. E hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus pela vida da Valentina, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando ele parou, ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus lhe estendeu a mão e o segurou. Amados, o que eu tenho a dizer sobre Pedro? Pedro foi o único dos discípulos que teve fé o suficiente para andar sobre as águas. E hoje eu quero me colocar na presença de Deus nessa hora para agradecer por tudo que Ele tem feito. Porque tem dia que eu preciso ter a fé de Pedro. A fé de Pedro, uma fé sobrenatural. Podem falar o que quiser, mas Pedro teve fé o suficiente para andar sobre as águas. E eu falo mais para você, a fé de Pedro é uma fé sobrenatural, porque ele é o único discípulo que caminhou sobre as águas. Ah, Marisete, mas Pedro afundou, mas ele caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. O medo é natural, mas o medo não pode te paralisar. E o medo não paralisou Pedro. Por mais que ele tenha afundado, porque ele olhou para o vento, ele tirou os olhos de Jesus. Porque se ele continuasse olhando só em direção a Jesus, ele não teria afundado. Mas ele olhou para o vento. E quando ele desviou o olhar, ele afundou. Então eu quero falar com você nessa manhã que você tenha fé. E que você olhe apenas para Jesus. Não olhe para Marisete, não olhe para o homem, não olhe para a sua pequenez,
não olhe para a sua fraqueza, não olhe para Jesus e Deus vai te levar sobre as águas. Hoje eu estou pedindo a Deus, Senhor, me leve, que eu possa caminhar sobre as águas, que eu creia no sobrenatural do Senhor em minha vida, que eu consiga visualizar a sua mão para me segurar todo instante, porque tem dia que eu também quero parar. Tem dia que o vento está tão forte que ele me assusta e eu tenho medo. Mas, amados, eu sou humana, você é humano, é natural, é da nossa natureza. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Ele sabia disso. Por isso que Ele mandou Jesus caminhar como ser humano na terra, para viver como nós vivemos, para sentir o que nós sentimos. Por mais que Ele era o Filho amado do Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos medos. Por isso que Ele diz lá em Josué 1:9, seja forte, corajoso, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Amado, se hoje eu não acordasse com essa certeza, talvez eu estaria na cama. Os males, os desafios, eles não têm diminuído, eles só têm aumentado. Mas eu e você temos um Deus grandioso, muito, infinitamente maior do que os nossos desafios. Então continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. E no dia que você achar, que está cansado demais, pare um pouco, descanse e recomece no dia seguinte. Amados, Deus é tão bom que essa semana, na quinta-feira, é aniversário de Várzea Grande. Aniversário de Várzea Grande, 158 anos. E vai ser feriado. Meu escritório é em Várzea Grande, eu vou descansar na quinta-feira. Eu preciso descansar nos braços de meu Pai. Eu preciso que Ele me dê fôlego de vida. Eu vou descansar em Várzea Grande, mas eu vou trabalhar em Cuiabá. Eu vou visitar amigos, empresários, eu vou fazer visitas. Eu vou buscar tudo aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele tem o melhor dessa terra. Então hoje é aniversário da minha filha Valentina. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida da Valentina. 10 anos. Glória a Deus, que ela seja como Pedro, com uma fé sobrenatural, que ela caminhe sobre as águas em direção a Cristo, porque Ele é o único que vai conseguir nos sustentar pelas nossas mãos, nos levantar. E nessa passagem, observo Pedro exercer a fé e viver um milagre ao caminhar sobre as águas, seguindo o exemplo de Jesus. No entanto, um breve deslize fez com ele que ele desviasse o olhar para as circunstâncias, para o vento, perdendo o milagre. Marisete, ele perdeu o milagre? A palavra diz que ele perdeu o milagre. O milagre foi aquele momento que o Pedro andou sobre as águas. E aí, amados, deixando-o escapar entre os dedos. E eu quero falar para você, neste momento, ele afunda, sendo resgatado e repreendido por Jesus em virtude da sua falta de fé. Amados, a falta de fé nos faz afundar em todas as situações. Nós estamos passando alguns desafios. O tempo não está fácil, mas nós temos um Deus grandioso que sustenta os seus. A palavra de Deus diz que teríamos aflições, mas queríamos vencer. Pedro, ele teve fé, porque ele desceu do barco e caminhou sobre as águas. Foi o único com coragem suficiente para fazer isso. Então eu quero ser uma mulher que tenha coragem como Pedro, mas que a minha fé não vacile. Que a minha fé não vacile, que eu continue caminhando de fé em fé. E que a minha fé me leve a encontro de Jesus todos os dias.
porque só Ele, e sabendo eu que a promessa dele é viva e eficaz sobre a minha vida, ele me disse: seja forte e corajosa, Marisete, eu estarei contigo todos os dias, na dificuldade financeira, na enfermidade, na luta, na festa, na glória, nas vitórias, no pódio. Ele estará comigo, porque Ele é o meu Deus. Ele não é como alguns amigos que só caminham comigo no dia de festa, que só caminha comigo no dia que está precisando de algo que eu possa entregar, ou que ele quer ter uma conexão com alguém que anda comigo, que ele quer ter acesso a alguma coisa. Ele está comigo. Entenda, tem pessoas que te usam para encontrar com os seus acessos, mas o Senhor, Ele te garante, Ele me garante que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. E Ele é o único que é fiel e que vai cumprir isso todos os dias da tua vida. Então não deixe a sua fé vacilar. Essa história nos traz uma reflexão profunda sobre somos verdadeiramente pessoas de fé. Acreditamos plenamente que tudo é possível em Jesus. Ou, por vezes, duvidamos, agimos como Tomé, que temos que ver para crer, ou precisa crer para ver. Deus é Deus, e Ele é forte. Deus é aquele Deus grandioso que nos sustenta, César. Tem dia que você está mais fraco, que você não está 100%, mas lembre-se bem, é nesse dia que o Senhor é forte em você. É nesse dia que o Senhor te sustenta. É nesse dia que o Deus Todo-Poderoso te levanta e te levanta para vencer. Um forte abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida também. A verdade, amados, que a fé precisa ser desenvolvida. Ela não nasce em nosso coração, simplesmente se mantém do mesmo jeito, do início ao fim da nossa vida. Nós precisamos ir treinando cada dia mais, e nos tornaremos mulheres e homens de excelência, vivendo o sobrenatural de Deus. Eu digo isso porque na minha infância era difícil enxergar algo positivo. E eu não conseguia ver uma saída para aquela situação. Ele diz assim, eu também, essa palavra é minha. E eu não conseguia ver uma saída naquela situação, tendo cogitado até mesmo a morte, ele fala. No entanto, um convite transformador mudou a minha realidade. Um convite transformador mudou a realidade do pastor Júnior Rostirola, mudou a minha realidade. Deus enviou um homem lá na faculdade, um pastor, para me resgatar para Cristo. Pastor Dinoildo Silva. Aqui enviou um homem e uma mulher. Uma mulher que convidou o pastor Júnior Rostirola a conhecer Jesus. E minha realidade, ele fala, assim como o chamado de Jesus a Pedro. Não foi preciso caminhar sobre as águas literalmente, mas ao aceitar o convite para ir à igreja, vivenciei algo inexplicável e me senti no lugar certo. Por isso é essencial dar o primeiro passo, mas alimentar a fé constantemente é crucial. É crucial. Nós precisamos buscar na palavra de Deus a força da continuidade. Talvez você esteja na sua zona de conforto, pensando em que está tudo bem dessa maneira. Mas hoje Deus Pai te convida para dar o primeiro passo, para fora do barco. Há uma jornada incrível esperando por você.
Mas para isso é necessário avançar com fé, sabendo que Deus está sustentando a sua vida, assim como Ele tem me sustentado, assim como Ele tem sustentado a minha casa, a minha família. Porque, amados, não tem sido fácil, mas Deus tem nos levado, Deus tem nos guiado, Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, Deus tem nos sustentado. Ele tem pego na minha mão, na mão do meu esposo, fala, vamos caminhar mais uma légua, vamos andar mais um bocado. E hoje eu estou aqui para glorificar a Deus pela vida da minha filha Valentina, pela vida dos meus filhos, pela minha família, porque da onde Deus me tirou, da onde Ele me resgatou, daquele chão, há 34 anos atrás, Ele mudou a minha história, Ele me deu uma família, uma casa. Amadas, e hoje eu quero te falar uma coisa. O Senhor nos resgatou. O Senhor resgatou a mim, resgatou o meu esposo, resgatou os meus filhos. Eu louvo a Deus por cada um deles. A Michele, a Mariane, o Pedro. Tem dia que eu penso em desistir, mas eu olho para os meus filhos e falo, eu preciso caminhar mais uma légua. Eu olho para a Valentina de manhã, tem dia que ela dorme na minha cama, abraçada comigo, e eu falo, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor colocou a Valentina em minha vida, é um presente, porque se eu não tivesse ela, talvez eu já tinha desistido, talvez eu já tinha parado. E quando ela me abraça e fala, mãe, eu falo, eu preciso caminhar mais uma légua, eu preciso avançar, é um dia de cada vez. E Deus quer que hoje, dia 13 de maio, eu e você caminhemos mais uma légua, vamos caminhar mais uma légua. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Eu estou exercitando a minha fé dia após dia. O Senhor sabe que não tem sido fácil os desafios, mas Ele está comigo. E eu sei que eu sou filha amada do Pai. E Ele vai cuidar de mim, da minha casa e da minha família. E eu tenho buscado, eu tenho me entregado, eu tenho ido buscar conhecimento, me preparar para avançar em direção a tudo que o Senhor tem para mim. E eu quero falar uma coisa para você. Hoje, dia 13 de maio de 2025, leia Mateus 14, do 29 ao 31. Leia o livro de Atos 11. E a palavra-chave hoje é fé. É fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver os milagres que eu vivi. A Valentina é fruto de um milagre. Eu fiquei grávida de gêmeos e o meu filho morreu no 5º mês na minha barriga. E Deus segurou a Valentina até 38 semanas, quando ela foi tirada, saudável, plena, perfeita, para a honra e glória do Senhor. A Valentina nasceu, porque ela é um milagre. Então hoje eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Parabéns para a Valentina, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas infinitamente mais sobre a vida dela hoje, por toda a sua vida, porque eu sei que ela é geração eleita do Senhor, ela é filha amada do Pai, e ela veio como presente de Deus para as nossas vidas, da nossa aliança com o Senhor. No dia que nós dissemos o sim para Deus, nós dissemos o sim para a transformação que Ele quer fazer em nossa vida. E a Valentina é um presente, é um milagre. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. E que hoje, dia 13 de maio, você possa andar sobre as águas. Que a sua fé seja sobrenatural, como a do Pedro. Que ele foi o único dos 12 discípulos que teve coragem e fé para andar sobre as águas. Que você possa ter essa coragem hoje de se levantar, se erguer
e caminhar sobre as águas. Não permita que a situação, que as circunstâncias te paralise. Avance em direção ao alvo, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tenhamos uma terça-feira extraordinária, porque Deus te acordou para vencer. Tchau, tchau. Compartilhe essa live.